empatia e a humildade podem transformar a liderança no meio jurídico. Aqui é o Leandro Ramos e seja bem-vindo e bem-vinda ao Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. No episódio de hoje, vamos explorar um tema fundamental e transformador, a importância da liderança empática e humilde na advocacia. Em um setor conhecido por sua competitividade e exigência, como a empatia e a humildade podem se tornar diferenciais poderosos na condução de equipes e no atendimento a clientes. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, tenho a honra de receber o Diogo Reis Vieira, que é advogado de formação, com atuação prévia em grandes escritórios de advocacia. Atualmente o Diogo atua como consultor e é professor de liderança, gestão de projetos, comunicação e resolução de conflitos na George Brown College e também no Seneca College, ambos em Toronto, no Canadá. Diogo, seja bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar com você e com seus ouvintes. Eu que agradeço, Diogo, a sua presença aqui com a gente. E para entrarmos no tema da liderança, quais são os benefícios de se ter uma liderança empática e humilde na advocacia? Leandro, uma liderança empática e humilde, ela não se constrói do dia para a noite, né? É algo que exige bastante treinamento e intenção. Então, para você criar um ambiente que seja colaborativo, inclusivo, que seja empático, você precisa ter o amálgama disso tudo, que, ao meu ver, é a confiança. Uma equipe saudável, resiliente, tem que ter confiança. E aí, quando a gente fala em confiança, muito se questionou durante o tempo se poderia ter amigos no ambiente de trabalho. Se você quiser ter amigos, ótimo, pode ter, não tem problema nenhum, dentro dos limites e respeitando as restrições que o ambiente corporativo exige. Mas a confiança ela é muito importante, você se sente mais incluído, você se sente mais seguro e as pessoas, a partir daí, elas ficam mais à vontade para se expressar, para ter criatividade. Essa inclusão gera também uma sensação de pertencimento. Os benefícios para a saúde mental são nítidos, inúmeras pesquisas fazendo essa correlação entre equipes que têm confiança, têm empatia, segurança e a saúde mental dessas pessoas e a relação da empatia também com a felicidade. Ontem eu fiquei o dia inteiro num simpósio em Harvard sobre felicidade e liderança, Leandro, e muito discutindo o impacto da felicidade, do otimismo no ambiente de trabalho. E isso não como um destino, mas como um direcionamento, uma direção. E uma das conclusões é que os líderes de hoje em dia, eles devem ser professores de felicidade. Então, é claro que para você ensinar a felicidade, para você ensinar alguma coisa, você tem que aprender ela. Então, a liderança parte de um lugar de você estar à vontade consigo mesmo, confortável consigo mesmo, no ambiente e com as outras pessoas. Em suma, Leandro, os benefícios são maior engajamento, maior satisfação, maior produtividade, uma cultura organizacional positiva que incentiva inovação, criatividade e, claro, isso tudo você atrai e retém mais talentos. E Diogo, na prática, o que significa ser um líder humilde? Ser um líder humilde significa você ter a capacidade de, primeiro, assumir seus erros, assumir suas falhas, entender isso não como uma fraqueza. A vulnerabilidade não é uma fraqueza. Apesar de a gente viver numa cultura muito machista, uma cultura que privilegia o poder, o dinheiro, uma série de outras coisas, mas a partir do momento que você consegue entender, virar a chave de que a vulnerabilidade, a humildade não é uma fraqueza e sim um ponto forte, algo que você pode usar para se conectar com as pessoas, isso sim é o que é na prática ser um líder humilde. Então, o que eu geralmente recomendo é se interesse pelo outro, se interesse pelo ser humano, se interesse pelas pessoas e ao mesmo tempo agindo dentro daquilo que é a sua personalidade, aquilo que é a sua naturalidade. Eu tive um professor no mestrado, John Paul Roller, que ele falava "Don't try too hard", que significa não tenta forçar muito. Você é você, você é diferente das outras pessoas, não é porque você viu alguém sendo extremamente carismático, fazendo uma piada, que isso vai funcionar para você. Você tem que entender, dentro da sua liderança, das suas características pessoais, como é que você pode praticar essa humildade, como você pode se interessar pelo outro. E aí uma dica aqui, no seu dia a dia, sempre que você tender a julgar uma pessoa, substitua esse julgamento por curiosidade. Seja curioso,
Tente entender a história das pessoas, de onde elas vêm, tente entender histórias de vida que sejam diferentes da sua. É interessante esse ponto, Diogo, porque eu estou pensando aqui no contexto da advocacia, né? Que é um ambiente, né, que é muito pautado por ter profissionais com boas formações, um nível de exigência muito alto. E muitas vezes o advogado, a advogada tem que ser fortes emocionalmente, se mostrar vencedores. E aí a questão é, como se mostrar vulnerável nesse ambiente? Ótima pergunta, Leandro. Realmente, o mundo do direito, a gente tem grandes figuras, né? Os grandes advogados e advogadas. A gente tem aí no Brasil algo em torno de 50 presidentes do Brasil foram advogados. A gente pega Getúlio Vargas, José Sarney, Tancredo Neves, mais recentemente Michel Temer e tantos outros. Então é uma profissão que ela mexe muito com essa noção de poder e dinheiro. É uma profissão também muito bem paga, historicamente no mundo inteiro, não só no Brasil, quando você compara com outras profissões. Então você acaba gerando essa força e esse poder que é inerente à natureza da advocacia. Isso não é algo de privilégio do Brasil, isso é em todo lugar. Diante desse contexto, você me perguntou como também ser um líder humilde. Primeiro, pratique isso no seu dia a dia, pratique a humildade, a generosidade no dia a dia. Lembre do nome das pessoas. Eu trabalhei em grandes escritórios de advocacia e eu incluído. A gente não conhecia, às vezes, a pessoa que trabalhava num outro departamento, né, em outro andar, né, os escritórios aqui em São Paulo, como você sabe, se dividem em andares de tão grandes que são. Sim. Você não conhece a pessoa que trabalha num outro andar, que às vezes trabalha na sala ao lado de você simplesmente porque você faz contencioso e ela faz societário, não sei. Se interesse pelas pessoas, converse com as pessoas que estão ao seu redor, aquele é o seu dia a dia. A gente gasta 1/3 da vida trabalhando dentro do ambiente de trabalho, seja hoje em dia no home office ou no escritório. E por que não tornar esse ambiente, esse dia a dia, esse 1/3 da sua vida, um lugar agradável, um lugar onde você pode fazer diferença, um lugar onde você pode ter impacto. Uma coisa que na prática pode ser feito também é ter humor, né? A habilidade de rir de si, a habilidade de rir dos seus próprios erros, fazer piadas leves. Tem um estudo recente também de Harvard que menciona essa correlação entre humor, essa capacidade de rir de si próprio, fazer piadas leves, nada que, óbvio, né, fira o outro, nada que seja ofensivo, mas esse humor positivo e a relação disso com felicidade e criatividade. Pessoas que têm essa capacidade de rir de si mesmo, têm essa humildade de assumir e falhar e levar aquilo com leveza, são mais felizes e mais criativas. Se o humor não é a sua praia, então vai aprender, vai ler alguma coisa, vai ao teatro através da arte, vai assistir documentários, vai assistir um filme, veja o que funciona para você. Estudar é algo que está intimamente relacionado à saúde física e mental, uma expansão do autoconhecimento, uma expansão da consciência, e a partir do momento que você começa a estudar e aprender, pode ser se matricular num curso, de novo ler um livro sobre histórias de pessoas diferentes de você. Se você é um homem branco, por exemplo, cis, hétero, né? Tente sair dessa bolha, leia histórias de pessoas negras, leia escritores negros. A gente tem Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, que mais recentemente, com O Avesso da Pele, um livro lindo. A gente tem Ana Maria Gonçalves, para citar uma escritora mulher, um livro de muito impacto, Um Defeito de Cor. Leia Ailton Krenak sobre os povos indígenas, vai expandir o seu conhecimento, vai expandir as histórias de vida com as quais você tem contato. Ailton Krenak tem um livro pequenininho, de bolso, cabe dentro do bolso da calça, literalmente, que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Comece por aí, vai dar chance para você expandir a sua consciência. Não precisa concordar com ninguém. Para ler um livro, ler um texto, hoje em dia a gente fica muito nesse radicalismo, né? Se eu não concordo, eu não leio. Se eu não concordo, eu não faço, eu não vejo, eu não atendo. Não, peraí, a gente tem pensamento crítico, análise crítica, leia. Você não precisa concordar com tudo. Coloque ali o seu pensamento e a sua opinião em cima. E aí, além disso, você pode viajar, você pode andar pelo seu bairro, vai conhecer o café novo que abriu na frente da sua casa, o restaurante. Você conhece a pessoa que está ali, qual é o sonho dela? Talvez aquele empreendimento, aquele pequeno negócio tenha um sonho, algo maior. Era o sonho da vida daquela pessoa, ter aquele restaurante. De que forma você pode colaborar? De que forma você pode ser empático e entender que aquele negócio ali na frente para você é só mais um café, mas para a pessoa que está do outro lado do balcão, aquilo pode ser o sonho da vida dela.
E aí, a quintessência da humildade, da empatia, é o trabalho voluntário, né, Leandro? E aí, a gente vê muitos escritórios de advocacia fazendo pro bono, né, o que a gente chama de pro bono. Eu acho isso interessantíssimo, tem que continuar, maravilhoso, mas isso no nível organizacional, no nível do escritório. E você, pessoa física, o que você faz? De que forma você se envolve com um trabalho voluntário? O que você pode dar para a sociedade, para a sua comunidade de volta, diante de tudo que você já recebeu? Muito legal esse ponto, né, Diogo, de separar essa doação que ocorre muitas vezes na forma de pro bono, que é institucional, da forma pessoal. Bem interessante essa perspectiva. E aí, aproveitando, Diogo, eu queria trazer aqui agora uma discussão, adicionar, na verdade, um elemento que é a questão geracional. Você acha que as diferentes gerações que existem nos escritórios, muitos escritórios têm 4 gerações diferentes trabalhando sob o mesmo teto, você acha que as diferentes gerações elas dão um valor e importância diferente para líderes humildes e empáticos? Com toda certeza, né? A gente tem as gerações mais novas, os millennials, a geração Z, elas valorizam muito líderes que são mais acessíveis, são transparentes, que se preocupam com o bem-estar dos colaboradores. Não que as gerações mais antigas não se preocupem, mas é uma preocupação diferente. E líderes que são verdadeiramente, genuinamente humildes e empáticos têm essa capacidade de se adaptar, né? A empatia faz parte dessa adaptação situacional, de acordo com qualquer pessoa com quem você está falando, com o estilo de comunicação, a história de vida dela. E aí, se aquilo é mais importante para a sua equipe, para um membro da equipe, por que não atender? Por que não você, que é líder, se adaptar a essa situação, a esse comportamento e ser também um pouco mais preocupado, um pouco mais acessível? Então, algo que aí para essas 4 gerações conseguirem conversar é muito elementar. Precisa ter um canal de comunicação aberto. As pessoas precisam conversar, elas precisam se entender. E aí o que eu vejo muito nos escritórios de advocacia, sempre vi, quando a gente identificava algum comportamento, e a primeira resposta é, porque na minha época era assim, assim, assado. Porque o meu chefe não fazia assim. Bom, se o seu chefe não fazia assim, se na sua época não era assim, isso não informa que esse é o melhor jeito de ser, né? Então, faça uma pausa. Se tem algum comportamento seu que é informado por uma experiência sua prévia, não tome aquilo como verdade. Mas aí está uma primeira oportunidade para você começar a refletir, para ver se você não pode mudar esse comportamento. Não é porque aconteceu com você que é a melhor forma de se perseguir com esse comportamento. E aparentemente, Diogo, com 4 gerações trabalhando nas empresas, essa discussão parece que ela é cada vez mais frequente, né? Sempre uma geração falando que era diferente no momento dela, né? E, Diogo, agora eu gostaria de falar sobre uma outra questão, que é qual que é o papel do RH para a construção de um ambiente favorável à humildade? O papel do RH e o RH, eu tenho conversado com muitas pessoas de recursos humanos, departamento de pessoa e cultura, cada escritório tem o seu nome, mas o que importa é que o RH, ele aprende isso na faculdade. É o objeto de estudo do pessoal de recursos humanos. Então, eles aprendem como dar feedback, delegar, aprendem a importância de uma cultura organizacional, aprendem a importância de liderança. Então, o RH, certamente, ele tem uma visão bastante apurada sobre tudo isso que a gente está conversando. A questão é que o RH, sem a compra da ideia pela alta liderança, o RH não faz muita coisa. E é isso que eu vejo em alguns escritórios. O RH tem ideias, quer contratar treinamentos, quer ir para frente, tem essa consciência, mas a alta liderança não está alinhada. Então, o papel do RH, eu acho que é um pouco nesse convencimento da alta liderança de que precisa haver mudança, né? E, na prática, por meio de treinamentos, mentorias, campanhas de conscientização, mudanças de cultura, da cultura organizacional, da cultura do escritório e, claro, na seleção, contratação e promoção de líderes. Quem que você vai selecionar, quem você vai contratar e quem você vai promover como líder? Então, precisa ser feita uma análise, um assessment aí de habilidades, de soft skills, né? Liderar é sobre habilidades interpessoais, então você precisa treinar isso se não tem dentro de casa. Tem um professor, Dave Ulrich, ele é da Universidade de Michigan e ele faz muitos estudos correlacionando investimento em liderança com maior valor de mercado de empresas. E ele defende que os boards, os conselhos de administração, a alta liderança, devem discutir 3 coisas em reuniões. Primeiro, dinheiro, né? Finanças.
Segundo é estratégia. E terceiro é pessoas. Liderança, talentos, cultura, RH. Em toda reunião de conselho é o que ele defende. E aí ele mostra como empresas com baixo investimento em liderança têm um valor de mercado abaixo da média no setor. E, Diogo, você acha que os escritórios brasileiros investem em liderança de forma adequada? Olha, é uma generalização. Investem, vejo muito investimento. Acho que nos últimos anos eu fiquei 8 anos fora no Canadá e tenho me atualizado muito. Sempre acompanhei o mercado brasileiro. E agora, estando aqui, eu faço almoço, café e reunião todos os dias com colegas de trabalho e amigos que estão nessa profissão. E eu vejo muita mudança, vejo as pessoas já um pouco mais conscientes e atentas para isso. Mas hoje se coloca muito foco, e é natural, em coisas que dão resultado mais imediato. Então a gente fala muito de BD hoje em dia, o Business Development. É claro, você fechar um contrato de honorários novo, aquilo te traz honorário no dia seguinte, né? Agora, a liderança não é um investimento que você vê um resultado no dia seguinte. É um investimento de médio e longo prazo. E por conta disso, por conta dessa imediatidade, isso acaba não se tornando prioridade. Muito bem. Diogo, como que um líder empático pode lidar com situações de conflito dentro da equipe de maneira eficaz e até construtiva? Leandro, o meio mais rápido de se atingir um objetivo, uma meta, de se avançar num projeto, é resolver conflitos assim que eles aparecerem. Tá. Então, conflito dentro de uma equipe, aqui que é o que você perguntou, o que eu vejo é que as pessoas às vezes, eu não vou falar com aquela pessoa, não suporto e tal. Primeiro, ninguém precisa ser melhor amigo de ninguém no ambiente de trabalho, mas precisa ter uma relação saudável dentro do trabalho. Você precisa se relacionar com as pessoas dentro do trabalho, e isso é trabalho, né? Então, tem algum problema dentro da equipe? Resolva isso quanto antes, porque não existe isso, não vou mais falar com fulano. Você trabalha com fulano. Uma hora você vai ter que resolver. O quanto mais você demorar, você só vai adiar um problema, você só vai adiar uma resolução que você precisa fazer. Uma estratégia que sempre é dita pela literatura para resolução de conflitos, a primeira é escutativa, é estar aberto a ouvir o outro, né? E ouvir de uma forma consciente, presente, sem estar ouvindo e já pensando no que você vai responder, sem estar ouvindo e já pensando em alguma outra coisa. Esteja ali presente, ouça o que a pessoa tem para dizer, estabeleça essa relação de confiança e foque na resolução do conflito e não na culpabilização. Foque no problema, resolva o problema. Você pode controlar as suas reações, não das outras pessoas. Então, o que você pode fazer para resolver esse conflito? Eventualmente colocar o seu ego de lado? Então faça isso. Evite sarcasmo, evite ironia, jogo de poder. Isso tudo denota um baixo nível de inteligência emocional, que, cá entre nós, é maturidade. Correto. E, Diogo, hoje um desafio que as empresas, de modo geral, possuem, né, é a retenção de talentos. E aí a pergunta que eu tenho é, de que maneira a liderança empática ela pode influenciar nessa retenção de talentos em um escritório de advocacia? A gente ouve muito na advocacia, e, de novo, advoguei por 15 anos, os advogados dizerem, advogar é fácil, o difícil é administrar pessoas. Não sei se você já ouviu isso, Leandro. Eu ouço bastante. Você ouve bastante. Pois é. E é a verdade, né? E aí, mais um ponto que nos leva a crer que cada vez mais precisa se investir em liderança. A gente sabe qual é o problema. Quando a gente fala isso, a gente já sabe o problema. Só que a gente talvez não esteja atuando nesse problema. E a relação de confiança entre advogado e cliente, ela pauta, você falou isso no seu episódio 200, em que você foi entrevistado. Vocês falam muito ali da relação de confiança entre advogado e seu cliente. E por que não estabelecer essa relação de confiança entre advogado e sua equipe? Com certeza. Eu vejo sempre essa dicotomia. Com o cliente é um comportamento diferente daquele que se tem dentro de casa. E aí quando você tem essa diferença, essa disparidade entre o que você prega, entre o que você fala para o seu cliente e a hora que fecha a porta dentro de casa é diferente, essa diferença, essa dicotomia de comportamento, ela põe por terra qualquer confiança que você tentou construir com a sua equipe. Então, é investir nessa confiança, investir na transparência, investir na lealdade. E as gerações, principalmente as mais novas, elas entendem e observam tudo isso. E elas querem trabalhar num ambiente que seja legal, né? Quando você pergunta, o que você quer, onde você quer trabalhar? Eu quero trabalhar num lugar legal. O que elas estão querendo dizer com isso? Elas querem trabalhar num lugar em que elas se sintam bem, que elas tenham confiança, segurança para exprimir suas ideias, que elas vejam um senso de humanidade. Elas querem trabalhar num lugar feliz, num
lugar otimista. Bacana, a gente está caminhando para o final, Diogo, e para a gente fechar aqui o nosso episódio de hoje, você poderia compartilhar uma experiência ou algum caso em que a prática da humildade e empatia em um líder resultou em um impacto positivo e significativo para o escritório ou até para os clientes? Leandro, eu sempre vejo que celebrar pequenas e grandes vitórias é um excelente meio para você estabelecer essa relação de confiança por meio da empatia e humildade. Celebre mais, não só as grandes vitórias, mas como as pequenas conquistas. Quando ganhar um caso, enfim, tiver algum resultado bom, celebre isso com a sua equipe e não leve essa celebração só para a alta liderança, para aqueles que eventualmente tiveram contato com o cliente. Celebre com todos, não faça essa diferenciação. E aí um exemplo muito prático aqui também que me vem à cabeça sobre essa questão da empatia com o outro. Eu fui sócio de um escritório aqui em São Paulo e a Copa, a cozinha, na época pré-pandêmico, né? Uma época que espaço físico ainda era um problema. A Copa era muito pequena e aí se proibiu os colaboradores de almoçarem dentro da Copa, porque a Copa ficava em função de preparar reuniões e atender clientes. E com isso, os funcionários que traziam comida de casa não podiam mais comer dentro do escritório, porque nas salas e na área open space também não podia. Então, criou-se ali uma insatisfação muito grande. E eu fiquei um pouco, se não bastante comovido com aquela situação, porque o escritório era na Vila Olímpia, e, como você sabe, o preço das coisas cada vez mais alto, comida e etc. E as pessoas realmente traziam de casa por uma questão financeira, né? Pagar as contas e encaixar a sua alimentação dentro do seu orçamento. E eu não via uma certa empatia por parte dos demais líderes, dos demais sócios. E aí uma solução que eu encontrei foi digitalizar o arquivo. A gente tinha uma sala de um tamanho bastante considerável, que era o arquivo. E essa era uma questão que a gente já tinha há um tempo, né? Da digitalização de todo o arquivo. Então a gente matou 2 coelhos com uma cajadada só. Olha só. A gente digitalizou o arquivo inteiro e aí montamos uma nova cozinha com espaço para sentar, muito maior do que a anterior. Todo mundo ficou feliz. Mas essa iniciativa veio de uma posição de empatia e de interesse, preocupação genuína com o outro. Muito bom, uma excelente iniciativa. Diogo, eu agradeço imensamente sua participação aqui no Juridicast e já deixo o meu convite para você voltar novamente, tá bom? Obrigado, Leandro. O convite já está aceito. Legal. E se você gostou desse episódio, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência. Lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.